Muito bem-vindas ao GPS da Mulher e hoje nós vamos falar sobre começando a construir a autoestima. E eu quero falar sobre um tema muito importante, porque quando a gente fala sobre começar a construir a nossa autoestima, a gente precisa começar a pensar o que eu preciso fazer para construir a minha autoestima. Boa tarde para quem está chegando. Crenças. Hoje nós vamos falar sobre crenças e o porquê que é importante a gente falar sobre esse tema, tá ok? Eu sou a Dani Gaiotto, especialista na autoestima da mulher. Eu ajudo mulheres a serem autoconfiantes para ter mais segurança em si mesma. E se você deseja ser essa mulher, fica até o final. Esse conteúdo tá muito incrível e é muito importante a gente bater um papo sobre crenças. Então vamos falar primeiro o que é crenças. O que são crenças, gente? Crença é tudo aquilo que a gente pensa, né? Então tudo aquilo que você tem como algo que você acredita e a gente não sabe se é certo ou errado, porque tem muita coisa que a gente tá carregando desde a nossa infância e que a gente não sabe se é certo, mas são crenças, né? E isso vai sendo construído ao longo da nossa vida, desde quando a gente é pequenininho, baseado no nosso contexto familiar, baseado nas nossas amizades, na escola, enfim, tudo que tá. Então, por exemplo, no nosso país a gente tem um tipo de crença, em outros países são outros tipos de crenças, ou seja, é tudo relacionado ao meio onde a gente está inserido. E as crenças que mais afetam a nossa autoestima crenças familiares. Então são crenças que são colocadas pela nossa família. E uma coisa muito importante, que nem eu tinha muitas crenças, né, que vinha da minha mãe, que vinha da mãe dela, que vinha da mãe, sabe, vem lá de trás. E tinha muita coisa que a minha mãe passava para mim como sendo uma coisa que ela achava ser certo, né, que na verdade não vou dizer que era errado, mas que não estava mais dando certo para minha vida, porque muita coisa mudou, né? Então na nossa vida muita coisa muda, muitas coisas saem da nossa vida, muitas coisas chegam até a nossa vida, e se a gente não ter essa flexibilidade, entender o que são crenças, e que elas podem sim ser mudadas, a gente fica sofrendo muito. E muitas vezes a gente sofre por algo que nem existe mais, que não faz mais sentido. Fez sentido só por aquele momento, só por aquele período, mas que agora não faz mais. E principalmente porque nós estamos vivendo uma era de muita mudança, né? Por conta dessa tecnologia muda muita coisa, né? Ontem mesmo na faculdade a gente estava falando sobre vários assuntos. E assim, hoje surgem muitas coisas novas. Que nem eu, por exemplo, eu não assisto mais TV, nem jornais e nada. Meu Deus, eu fico assim, quando alguém fala alguma coisa, eu falo, nossa, mas existe isso agora? Ai, Dani, existe, mudou, agora não é mais isso, é aquilo. Muita coisa muda. E assim, você não precisa estar atenta a tudo. Mas o que é importante? Quando é algo que bate de encontro com aquilo que você acredita, talvez você tenha que reavaliar. Né? Então não significa que aquilo é certo ou que aquilo é errado, mas aquilo é diferente, então poxa, vamos investigar, né? Porque muitas vezes a gente não tem essa visão, né? Essa flexibilidade, né? De estar ali ponderando, a gente sofre demais, sabe? Porque é algo que não vai contra, né? Aquilo que a gente acha certo, mas será que aquilo mesmo que você acha é certo? Então é muito importante a gente falar sobre isso. E aí, por que crenças são importantes, né? E a gente tem que entender que muitas delas a gente vai ter que mudar. E eu falo muito sobre isso com mulheres, porque principalmente nós mulheres, a gente carrega muita crença. E quando a gente fala no sentido de autoestima, né? Autoestima, autoconfiança, muita coisa que a gente ouviu, né? Ouviu que acaba com a nossa autoestima, acaba com a nossa confiança. E se a gente não muda isso, a gente fica alimentando isso. E o nosso cérebro, quando você fica repetindo uma coisa, mesmo em pensamento, você repete aquilo, ele acaba achando que aquilo é uma verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a gente tem que entender que tudo que a gente fala, pensa ou faz tem um impacto muito grande na nossa vida. E então, quando a gente fala em crenças, por quê? Crenças na verdade mais são do que pensamentos, né? Então se você tá com algum pensamento que está te incomodando, que está indo de encontro com aquilo que você gostaria ou acredita, você precisa investigar, você precisa refletir e muitas vezes mudar, né? É difícil? Claro que é difícil. Eu me lembro que quando eu perdi meu marido, eu tinha muita crença, né? Que eu precisei mudar. E é difícil porque, nossa, você
mudar uma crença, às vezes você tem que tomar novas atitudes, às vezes você tem que deixar algo, sabe? E aí gera um monte de conflito em nós, né? Mas isso faz parte. Isso faz parte da nossa vida. A vida, quando tá... Eu lembro que depois de tudo que eu passei, meninas, quando eu via que a minha vida tava, sabe, estável, eu falava, não, alguma coisa tá errada, porque não é normal estar estável. É normal a gente estar sempre se movimentando, sempre alguma coisa tem que estar nos provocando para que a gente evolua. É claro que falar, Dani, mas eu sempre vou ter com problema. Não, não é isso. Quando você entende esse mecanismo da evolução e de que as coisas elas nos provocam para que a gente realmente saia do estado que a gente está, às vezes, parado e avance. Mas isso não significa que é sofrimento. Porque quando você entende isso como um processo, você não sofre mais. Porque você entende que você precisa trabalhar aquilo. O sofrimento é quando a gente não tem a compreensão. Então, quando você não compreende algo, aí você sofre. Quando você compreende, aí você ou aceita ou muda. Não tem muito o que fazer. Então, é importante a gente entender isso. E outra coisa, nem todas precisam ser mudadas. Então, assim, não é tudo que você carrega que você muda. E outra, tem coisas que você vai mudando ao longo do tempo. À medida que você vai vendo que é necessário mudar, você muda. Se não for necessário, não muda. O importante é você identificar o que está te prejudicando. Então, aqui no contexto que a gente está falando, né, abordando que é sobre autoestima, para que você se sinta mais autoconfiante e segura, porque, entenda, você só vai conseguir se sentir autoconfiante e segura se você for uma mulher de autoestima. A mulher de autoestima é aquela mulher que olha para ela e vê o valor nela. E o valor não é perfeição, é valor. Eu sou uma mulher de valor. Né? Quando a gente não tem esse olhar para nós, fica difícil da gente construir todo essa construção de autoestima, de autoconfiança. E muitas vezes a nossa autoestima ela é abalada quando a gente ouve muita coisa assim diminutiva a nosso respeito. Ou quando a gente mesmo fala, né? Porque perceba, nós, principalmente mulheres, eu não sei homens, né? Porque como eu trabalho só com mulheres, eu tô sempre focada em entender um pouco sobre a mulher, eu não sei como é no questão de homem, mas mulher, por exemplo, a gente tem uma mania de se comparar, né? Então a gente se compara com a menina lá das redes sociais, a gente se compara com a colega do trabalho, a gente se compara com a prima, com a vizinha, a gente se compara, a gente tá andando na rua, a gente se compara com outras mulheres. Isso é algo um pouco natural da mulher. Só que, quando a gente se compara e se sente inferior a elas, é um problema, né? Por quê? Porque você vai estar alimentando em você uma crença de diminuição. Tipo, eu tô me comparando a alguém, tô me sentindo inferior a ela. Então eu tô tendo essa crença em mim. Agora, se você tá se comparando a outras mulheres que você viu que tá num nível diferente, que às vezes chamou atenção, né? Porque a gente só vai se comparar, perceba, quando alguém tá melhor que a gente, né? Então, ao invés de você se comparar a ela, se diminuindo, você tem que se usar como um modelo, tipo, você vai modelar essa pessoa, você vai admirar essa pessoa e buscar entender por que ela é daquele jeito, por que ela tá me incomodando, será que ela tem alguma característica que eu também gostaria de ter? Pode ser, porque como nós estamos no mundo, a gente vive no mundo de... o ser humano, ele só é o ser humano, a gente só tem as nossas habilidades, o nosso desenvolvimento como ser humano quando a gente começou a viver com outros seres humanos. Então é muito normal, você entra num ambiente onde tem mulheres seguras, confiantes, bonitas, que falam bem, que se portam bem... Você se incomoda, no sentido assim, esse incômodo não tem que ser negativo, ele tem que ser, tipo, te chamou a atenção, é algo diferente. Será que eu quero ser assim? Será que eu... Porque entenda, você não precisa ser como aquela mulher, mas você tem que estar bem com você, do jeito que você é. Então você não pode se comparar com ela achando que você é menos que ela, entende? Então é tudo uma questão de entendimento. Então, se você tá olhando alguma pessoa, né, que a pessoa conquistou alguma coisa e eu queria muito, tá, mas o que ela fez pra conseguir aquilo? Será que eu também tenho condições? E olha pra você. Agora, se você olhar no sentido de que, eu não sou capaz, você tá alimentando uma crença negativa a seu respeito, e é isso, né, à medida que a gente vai alimentando isso vai crescendo dentro de nós. E aí, ao invés de ajudar, pior, atrapalha, começa a afetar outras áreas da nossa vida, porque a gente vai achar que
Nada dá certo por conta daquilo. Então é muito importante a gente entender isso. Se tem alguma coisa que você olha alguém e te incomoda, avalie o porquê que eu tô incomodada. Será que eu quero ser igual? Não, eu não quero, então eu não preciso me incomodar. Olhe com admiração e ponto. Volte pra você, olhe pra você e veja o que você pode melhorar, ou se tá tudo bem, tá tudo bem. Porque cada pessoa tem uma característica, né? E a gente não pode o quê? Se deixar se diminuir. Então eu falo muito sobre isso, sabe? Porque eu gosto muito de estudar sobre neurociência. Eu acredito até que eu faço psicologia, eu vou seguir nessa linha, porque eu gosto bastante, sabe? E eu tô até lendo uns artigos, porque eu tenho que fazer um trabalho, e eu tô lendo uns artigos. E uma coisa que eu li nesse artigo que me chamou bastante atenção, que é assim, eles falam, por que eles falam que o nosso cérebro, ele foi estudado, o nosso cérebro, para saber como ele poderia nos ajudar, né? Isso começou a estudar isso lá na guerra, né? Na guerra mundial que daí teve muitas pessoas que teve realmente o cérebro lesionado e muitos problemas, então eles passaram a fazer um estudo maior naquela época. Então o que eles perceberam? Que quando a gente tá doente, a gente não tá 100% doente. Então pensa numa pessoa com uma doença. Vamos falar que o não ter autoestima seria, vamos classificar ela como uma, não vamos falar uma doença, mas tipo algo ruim, né? Vamos falar algo ruim, porque doença é uma coisa muito forte. Então, autoestima é uma coisa ruim, né? Tipo, você não tem autoestima, é ruim pra você. Só que não é 100% de você que tá ruim. Aí, o que o teu cérebro faz? Ele pega aquilo que tá bom pra ajudar aquilo que não tá bom. Então, quando a gente entende isso, o que é isso, Dani? Explica de uma maneira mais fácil de eu entender, né? Por exemplo, vamos supor que você é uma mulher que acha que não tem autoestima, porque você avalia ali, você não tem a vida como você gostaria, você não se sente bonita, você não se sente capaz. Mas procure em você. Mas nem que você perca ali uma semana pensando, olhando, observando. Alguma coisa você faz bem. Ah, pode apostar. Ou se você não sabe, é porque você ainda não tentou fazer nada. Porque se você for lá tentar fazer um bolo, ou sei lá, qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Pegue qualquer coisa e faça. Procure em você um valor. Nem que seja um valor pequeno. Isso é algo bom em você. E é isso que vai começar a construir o que não tá legal. Você entende? É um negócio meio louco, mas isso é real. E aí, eu lembro que eu tava até conversando com meu marido na época, antes, né? Porque como eu ia fazer a live, a gente fica sempre pensando um pouco sobre o assunto. Eu falei, nossa, eu lembro que quando eu passei pelo luto, a minha autoestima foi lá embaixo mesmo. Porque assim, quando a gente passa por algum trauma, algum problema, alguma coisa realmente, assim, forte, né? No caso, o luto é forte. E por mais que eu tivesse autoestima antes, fosse uma mulher segura e confiante, tudo foi lá pro buraco. E eu me senti assim, a pior dos seres humanos. Foi horrível. E uma das coisas que na época foi intuitiva até, porque na época eu ainda não estudava tudo isso. Eu sentia necessidade de fazer alguma coisa para movimentar o meu corpo. Eu queria sentir o meu corpo cansado, eu queria usar, eu queria... Aí foi quando eu comecei a correr. Eu comecei a fazer atividade física e comecei a correr porque corrida é muito difícil. Na época eu já tinha tentado e não conseguia. E aí, depois agora, né, que eu fui depois estudando, quem conhece a minha história sabe que teve um período ali que eu comecei a estudar sobre a mente, aí eu fui descobrindo que tudo tá dentro de nós, enfim. E aí hoje, estudando mais ainda a fundo sobre isso, o que acontece? Quando a gente tá passando por algum processo ruim, né, seja alguma deficiência ali, por exemplo, eu tô mal com a minha autoestima, o fato de você se movimentar, o fato de você fazer algum exercício, alguma coisa que movimente o teu corpo, que libere ocitocina, que libere hormônios, faz com que você se sinta mais fortalecida. Isso libera hormônios que vão te deixar mais feliz, mais otimista. Você vai passar a ver a vida de uma outra forma, você vai passar a ter mais disposição para fazer as coisas. Porque entenda que quando a gente não está bem, quando a vida da gente não está bem, é porque a gente não tem disposição para fazer. E essa disposição, gente, é física em primeiro momento. Então, como que a gente vai ter uma disposição física quando a gente começa a movimentar o nosso corpo? Então, num primeiro momento, às vezes é forçado mesmo. É ir sem vontade, porque você não tá tendo vontade emocional, tá passando às vezes por algum problema psicológico, algum problema emocional, alguma coisa que tá te deixando ali, sei lá, passou por algum evento, que nem no caso eu tinha perdido meu marido, eu tava muito aborrecida, triste demais, não via, né, uma solução pra mim naquele momento. Então é claro que eu não me sentia motivada pra fazer nada, é claro que não, na verdade eu só queria ficar deitada na cama e esperar a morte chegar, era exatamente isso que eu queria.
E era, olha, eu falo que é engraçado, mas eu me lembro como se fosse hoje. Que bom, Ju, que bom, Julie. Eu me lembro que quando meu marido morreu, meninas, até me arrepia, sabe? Eu queria morrer também. E eu fiquei deitada na cama porque eu achava que eu ia morrer. E eu tava certa disso. Eu falei, não, agora eu vou deitar nessa cama, eu não vou levantar nunca mais. Porque pra mim, perceba, eu não tinha mais vontade de viver. Então ficar deitada naquela cama tava ótimo. E olha, é engraçado, né? Eu não era nada tecnológica naquela época. Isso foi em 2013. Depois que eu falo, nossa, eu demorei pra ser tecnológica, sabe? E o meu celular, ele era um pequenininho, assim, que era só pra receber ligação, não tinha nada lá. Eu nem usava aquele celular. Eu não sei por que cargas d'água o bendito do celular começou a apitar. Se eu fizer alguma coisa. Tá vendo? É isso mesmo. Então, na verdade, isso é porque quando você movimenta o teu corpo, o teu cérebro libera hormônios, meninas. Isso é muito incrível, sabe? Porque, assim, às vezes a gente acha que, é algo, assim, surreal. Não é, é real. É porque o nosso cérebro, ele libera mesmo hormônios e a gente começa a se sentir melhor e mais motivada. E para que a gente tenha um resultado maior na vida, a gente tem que manter uma constância. Eu não sei, vocês já devem ouvir bastante sobre isso, porque, assim, na internet hoje tem muita gente que fala sobre isso, né? E a gente fala, todo mundo fala a mesma coisa, mas não é a questão de mesma coisa. É que é real. Quando você tem constância, fazer sempre as mesmas coisas se torna um hábito. E aí você começa a fazer. Porque assim, a nossa vida ela é comandada pelo nosso cérebro. É o cérebro que manda tudo. Então, se você usa maneiras de fazer com que ele faça aquilo que ele precisa, você vai ter o resultado que você quer. E o fato de movimentar o teu corpo, de fazer exercício físico, é uma das coisas que ele precisa. E aí, voltando então lá. Imagina, começou a despertar o telefone para eu acordar. Aí eu falei, pronto, mas nem morrer mais eu posso agora. Esse negócio fica me incomodando. Aí eu falei, quer saber? Não quero mais, vou fazer alguma coisa. Aí, meninas, foi quando eu comecei a estudar. E aí você fala, Dani, mas como assim você começou? Eu comecei a ler livros na época, né? Comecei a ler livro porque eu precisava pôr alguma coisa na minha cabeça, eu precisava... E aí eu comecei, sabe, ter vontade. E assim, é claro que não foi do dia pra noite, né? Eu vou falar assim, eu levei 1 ano praticamente pra me sentir bem, mas eu levei um pouquinho mais pra realmente entender todo aquele processo. Então assim, não é do dia pra noite. Mas quando a gente começa a se movimentar... Que nem a Júlia ali falou mesmo, começa a se movimentar, você começa a sentir vontade. Aí, o que a gente precisa? A gente precisa encontrar um sentido, né? Porque não é fazer as coisas só por fazer. A gente tem que encontrar um sentido naquilo que a gente faz. Eu vou dar um exemplo aqui para ver se vocês entendem, se fica, né? Se eu consigo passar aquilo que eu gostaria. Eu mentoro mulheres e uma das minhas mentoradas falou assim, eu perguntei pra ela como que ela tava se sentindo com o corpo e tudo mais, se ela fazia exercício. Ela falou, Dani, eu detesto ir na academia, porque é muito ruim na academia. Mas eu queria muito emagrecer um pouco pra caber nas minhas roupas e tudo mais. Aí eu falei pra ela assim, olha, realmente, quando a gente não tá fazendo academia, por exemplo, e a gente já não está se sentindo bem, aí você pensar em ir lá, nossa, ir lá na academia primeiro. Eu vou ter que ficar fazendo esse exercício que cansa, dói o corpo. Imagina, na primeira semana dói muito. Parece que a gente foi atropelada. Segundo, eu vou ter que ficar exposta, né? Porque eu já não tô bem. Eu já tô me sentindo, às vezes, com o meu corpo que não tá legal. Vou ter que pôr uma roupa de academia. Eu não sei vocês, mas quando eu não tinha, né? Não tava bem. Isso me incomodava, sabe? Tipo, pôr uma roupa. Às vezes eu nem tinha uma roupa legal, porque eu não tava, né? Eu não tava no meio, enfim. Tudo isso era objeções pra eu ir. É claro que a gente não vai. Se a gente for pensar nisso, é claro, a gente não vai. A gente vai preferir ficar aqui, deitadinha no sofá, assim, na melancolia, se sentindo péssima. Mas aí, para que você consiga, aí o que você precisa fazer? Focar lá. Quem você quer? O que você quer conquistar? Eu quero perder 10 quilos, 5 quilos, para caber em qual roupa? Perceba, tem que ser específico. Então, sei lá, você tem uma calça que não cabe mais e você quer caber naquela calça. Então, fique olhando para aquela calça. Fica pensando você dentro daquela calça. Então, pense no você, corpo do jeito que você queria, como que você vai se sentir mais bonita, mais feliz, como que vai melhorar a tua vida. Nossa, você vai começar a se sentir bem só de pensar. Aí, quando você for... Aí, você vai falar assim, poxa, mas o que eu preciso, então? Eu preciso ir na academia. Então, a academia, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta, eu tô dando um exemplo, tá? Pode ser academia, pode ser uma dieta, pode ser qualquer coisa.
E também estou dando exemplo nisso, mas pode ser em qualquer área da nossa vida, tá? A academia é uma ferramenta, e claro que as ferramentas, quando a gente não tem certas habilidades, são difíceis da gente fazer. É a parte mais chata, porque é ela que vai te modelar, é ela que vai ser a coisa dura. É que nem por exemplo, se você tiver que fazer um trabalho, por exemplo, de artesanato, aí você tem que ficar cortando o dia inteiro um papel ali, vai te dar bolha na mão. Mas a ferramenta, né, a tesoura para você cortar, é a ferramenta para você ter o seu objetivo. Então, quando a gente quer alcançar alguma coisa, no caso aqui a gente está falando de autoestima, pense agora, o que você precisa mudar em você, melhorar em você para que você se sentisse melhor? Pense em alguma coisa, sempre tem. Pode ser realmente alguma coisa no teu corpo, pode ser o teu relacionamento, pode ser trabalho, né? Eu quero ganhar mais. Eu quero encontrar um parceiro para, sei lá, para viver um grande amor. Eu não sei o que é para você. Aí você tem que pensar, o que eu vou ter que fazer? É claro que o que você for ter que fazer não vai ser fácil. Mas quando você foca no seu objetivo, e o que é mais legal, e a neurociência ela nos ensina isso, que quando a gente fica pensando naquilo que a gente deseja, então você pensa, mentaliza, mas tem que ser, gente, com muita veracidade, sabe? Tem que ser uma coisa que você sentiu mesmo. Aquilo se materializa. E de que forma que aquilo se materializa? É do nada? Não, Dani, não é do nada. E eu vou explicar por que não é do nada. E perceba, tudo quando a gente tem um entendimento, fica mais fácil da gente conseguir. O que a ciência ela nos fala? Que o nosso cérebro, se você ficar pensando numa coisa, ele vai liberar a mesma quantidade de hormônio, né, que é químicas que ele libera, no nosso organismo, se você fosse lá fazer aquilo. A diferença vai ser o quê? Que você não vai ter 100%, mas você vai ter ali uns 50%, 60%. O fato de você ter esse resultado, você vai se sentir motivada. Você vai se sentir motivada a fazer as coisas que você precisa. Você vai ser motivada a enxergar coisas que você antes não via. Sabe, vai mudando as coisas da nossa vida, porque o resultado da nossa vida hoje é tudo o que está dentro das nossas emoções, tudo que a gente está sentindo. Então, à medida que você começa a pensar, então imagine agora, ó, se você fizer esse exercício de pensar, pense agora em algo que você queira muito, muito mesmo, e se imagine lá. Isso vai te dar uma felicidade tão grande, você não tá lá, mas você tá sentindo felicidade por você estar lá. Isso tudo vai liberar hormônios no teu corpo. E essas químicas que o teu cérebro libera, ele começa o quê? A movimentar, percebe? Ele movimenta. Gente, parece loucura, sabe? Parece loucura. Mas na minha vida mesmo, eu tenho muitos resultados disso. O meu primeiro relacionamento, quando eu tive lá com 19 anos, que eu sonhava, eu tinha um sonho de viver um grande amor, tipo contos de fada. Quem me conhece aqui no físico, né? Eu trabalhei durante 20 anos atendendo mulheres, elas já sabem todas as minhas histórias, que aqui no online eu tô há pouco tempo. E elas sabem que a minha história é essa, e elas sabem que eu vivi realmente esse grande amor, que foi o meu marido que morreu. Gente, na minha infância, dos 12 aos 18, mais ou menos, eu sonhava com isso. Eu ficava imaginando, por quê? A minha vida real não era como eu gostaria. Não era, porque eu tinha muita, sabe, eu era muito tímida, eu não tinha nem amigas, pra você ter uma ideia. E eu pensava, como que eu vou conseguir arrumar um namorado, se nem amiga eu tenho? É impossível. Então é assim, eu vivi aquele momento terrível, imagine para uma adolescente. Mas eu falava, pelo menos pensar, ninguém pode tirar de mim o meu pensamento, eu posso criar o que eu quiser aqui dentro da minha cabeça. Parecia loucura, né, mas eu fazia. E como eu sempre amei ouvir música, e eu amava música romântica, né, então eu punha lá para ouvir música romântica e eu ficava imaginando. Então eu assistia filmes, por exemplo, de contos de fada, eu me imaginava lá como eu sendo aquela menina, enfim, imaginava. E, gente, eu vivi 14 anos desse sonho. Ele só acabou porque meu marido morreu. Só que aí, lembra que eu falei que depois que meu marido morreu, eu comecei a estudar? Aí eu vi que isso é real, isso não era coisa da minha cabeça. Eu fiz na época, sei lá, por intuição, não sei. Deus me iluminou, eu fiz. Mas agora, quando eu vim estudar um pouquinho sobre, né, eu tô bem no início, mas já tudo que eu tenho aprendido, já, assim, deu a certeza pra mim que isso é real. E aí, quando a gente ouve pessoas falando sobre isso, a gente fala, gente, isso não é mentira, é verdade. Parece loucura, sabe? Mas quando você começa a aplicar na tua vida e vê resultado, você vê que é real. Então, quando a gente imagina algo como se a gente já estivesse vivendo,
Primeiro, você tira o foco da sua realidade que não tá boa. Porque entenda, quando a vida da gente não tá boa, quando você fica só olhando pro teu problema, você vai arrumar mais problema. Porque você não vai conseguir ter novas percepções. Porque entenda, se você tá tendo um problema hoje, para que você saia desse problema, você tem que ter novas ideias, novas atitudes, novos comportamentos. E se você ficar olhando pro teu problema, você não vai ter, entende? Não vai ter. Vai virar um ciclo, tipo, sabe, tipo um bolo de neve, vai aumentar, aumentar e cada vez mais você vai se sentindo pior. Então, quando você sai fora desse ambiente, mentalmente eu falo, sabe? É mentalmente tudo que a gente tá falando aqui. Tira a sua cabeça do teu problema. Imagine lá o que você quer. Ai, eu desejo muito. Ai, eu desejo muito, sei lá, veja o que você deseja. Deseja um relacionamento, deseja um corpo mais bonito, sei lá, o que você deseja. Foque naquilo que você deseja, já se imagine tendo aquilo. E lá, é lógico, na tua realidade aqui, você vai começar o quê? A mudar um olhar. Então você vai ter novos comportamentos, você vai começar a ter novas ideias. Se é algo material que você quer, você vai ter que ter atitudes para que você conquiste aquilo. Então assim, quando eu falo sobre o processo, é todo um processo, mas o primeiro, o principal, tem que começar na nossa mente. Nós temos que ter uma mudança de mentalidade. Então você precisa ter uma mudança de mentalidade para que você conquiste aquilo que você deseja. E para que você tenha uma mudança de mentalidade, nós precisamos mudar crenças. Por isso que o tema de hoje é crenças. Então perceba, se você tem ali alguma crença que te limita, inverta ela. E como, Dani? Como que eu vou mudar uma crença? Porque perceba, tudo que eu falei aqui tem a ver com as crenças. Que eu, por exemplo, quando eu era lá, que eu perdi meu marido, eu casei com ele com 19 anos e a minha mãe, ela é uma mulher muito tradicional. Então a gente tinha que casar com a primeira pessoa que conhecia e tinha que morrer com ele, sim. O casamento, a gente entende que quando a gente se relaciona é pra vida toda. E que a gente não podia separar, não podia nada, tá, tudo mais. Só que ninguém tinha me falado o que fazer depois que o marido morre, porque nunca até então, né, tinha alguém morrido ali e ficado viúva. Eu fui a primeira da família a ficar viúva com 32 anos. E eu tinha uma crença de que era impossível, porque assim, num primeiro momento, eu não queria ninguém, sabe? Por mais que as pessoas falassem que eu era nova, que eu ia ainda conhecer alguém na minha vida, porque perceba, quando a gente perde o marido, muitas pessoas nem consideram uma perda. Elas falam, ai, marido, você arruma outra. Era o que eu ouvia muito isso. Marido, você arruma outra. Ai, você ainda é nova. Ai, meu Deus. Hoje eu dou risada, mas na época eu chorava. Eu falava, gente, eu não quero outro marido, eu queria o meu, mas tudo bem. Depois que você passa o luto, que você se recupera e tudo mais, eu comecei realmente a voltar a me cuidar, a ter vontade de me relacionar de novo. Eu comecei. Porque eu falava, poxa, imagina, eu tô com 30... Na época eu tava com 35. Que ele faleceu com 32, com 35 eu já tava me sentindo preparada pra começar a sair, tomar um café com a amiga e tudo mais. Mas eu achava errado. Eu achava errado. Como assim? Me relacionar com outra pessoa? Eu tinha essa crença. Mas eu falava, Dani, mas como assim? Aí, como que eu fazia, né, pra mudar? Como eu fiz pra mudar essa crença? Pra mim era certo aquilo. Minha irmã quer participar, irmã? Oi, irmã, bom dia, boa tarde. Você quer participar aqui, falar um pouquinho? Comenta aí se você quer ou se você clicou errado. Que às vezes as meninas clicam errado. Aí, eu tinha uma crença de que era errado. Oi. E aí, como que eu mudei essa crença? Observando. Então, eu comecei a observar outras mulheres, outras pessoas. Eu comecei a ver que... Irmã, você quer participar aqui ou você tá clicando no lugar errado? Eu começava a observar o quê? Que as pessoas, durante o tempo de vida delas, elas tinham vários relacionamentos. Não era um. Tinha, sim, muitas que, né, namorava logo lá na juventude com um e ia até o final da vida. Sim, você quer participar, irmã? Então vamos, E aí, o que acontecia? Eu comecei a observar isso. Então, eu começava a observar... Oi, irmã. Oi. Oi. Você clicou aí para participar da minha live? Porque não pode? Pode.
Então Eu vamos tô... conversar. Não, amiga, eu quero assistir a sua live. Apertei aqui. Ah, mas é que agora você tá ao vivo junto comigo. Ah, então eu vou sair. Eu vou te Ah, beleza. ouvir. Então só ouve, irmã. Mas pode falar. Tá bom. Ah, o Mário Henrique tá pegando meu pé aqui. Tá pegando no teu pé. Ai, Marla Henrique. Eu tava falando Então de eu vou crenças sair. aqui. Então, tchau. Crenças. Então, eu tava falando de crenças, né, meninas? Ela é minha irmã. Ela clicou errado. Então, aí, como que eu mudei essa crença? Na verdade, eu fui observando. É claro que foi fácil? Não foi fácil. Eu levei muito tempo para mudar uma crença. Eu fui observando. E aí, eu ia falando para mim: olha, Dani, tá vendo? É normal. Porque, sabe, parece loucura. Mas uma crença que a gente tem de algo que a gente acha que é errado e a gente quer fazer, causa uma dor tremenda. Não sei se vocês têm alguma crença ali, mas causa muita dor. E aí, o que que acontecia? Eu ficava falando para mim, observando, eu falava: não, olha, é normal. As pessoas, elas passam a vida inteira e elas se relacionam com outras pessoas. E aí eu fui falando e fui falando. E assim, quando a gente quer mudar uma crença, tem que ser repetidamente, tem que ficar repetindo aquilo. E você tem que ficar repetindo, repetindo, repetindo. Por quê? Quando você repete algo, o teu cérebro, ele muda aquilo como sendo uma verdade. Porque todas as crenças, na verdade, são informações que o nosso cérebro recebe. E como aquilo é falado várias e várias vezes, que nem, por exemplo, as grandes, maiores crenças que a gente tem que causam maiores dores são vindo através de família. Por quê? Família, a gente tem um contato, né, mais íntimo, mais próximo e mais contínuo. Então, tudo que foi construído baseado na nossa vivência ali, ela se torna uma crença e ela é mais difícil de ser tirada, de ser mudada. E aí ela precisa o quê? Precisa ser substituída da mesma forma, você repetindo, repetindo. Então, assim, para mudar uma crença, você tem que mudar a forma de pensar e repetidamente. Você tem que mudar e ficar repetindo, falando. Então, um exercício ótimo para que você mude uma crença é escreva no papel. Então, uma crença. Então, como a gente está falando hoje sobre autoestima, então, por exemplo, uma das coisas que acaba com a nossa autoestima é falar assim: eu não sou capaz de fazer tal coisa. É muito comum, às vezes, você encontrar uma mulher e falar: ai, mas eu não sou capaz para fazer isso. Você tá falando pro teu cérebro que você é incapaz. Então, isso é uma coisa, assim, muito nítida de que você não é uma mulher de autoestima. Porque a mulher, quando ela tem autoestima, ela sabe diferenciar incapacidade de dificuldade. É diferente você falar assim: eu não estou conseguindo fazer isso, e se eu quiser fazer, eu vou lá aprender a fazer, porque também tem aquilo de você não querer fazer. Então aí você, tipo, eu não sei fazer, mas eu não quero fazer isso. E tá tudo bem. Agora, você quer fazer e você não sabe, o que que você faz? Você vai lá e aprende. Você entende que quando a gente tem autoestima, a gente sabe diferenciar a incapacidade da dificuldade. Uma dificuldade você pode aprender. Uma incapacidade é mais difícil, você acaba pondo e o teu cérebro ele acaba acreditando nessa tua incapacidade. Aí ele vai achar que você é incapaz para qualquer coisa. Então, vamos fazer assim. Você escreve no papel, vou dar o exemplo dessa crença, e depois você vai ver ali alguma outra que você queira mudar e você faz. Eu sou incapaz para fazer tal coisa. Aí você vai colocar assim: eu tenho capacidade para fazer qualquer coisa que eu queira. Percebe? É diferente. Porque assim, você tem o direito de escolher. Isso é um direito dado a você. Quando Deus criou o ser humano, deu o livre-arbítrio. O que que significa livre-arbítrio, Dani? Direito de escolha. Não é tudo que você precisa saber fazer. Você só vai fazer aquilo que faz sentido para você, aquilo que você quer. Talvez você não queira fazer determinada coisa e tá tudo bem. E não é porque você não sabe fazer aquilo que você vai se sentir inferior ou diminuída, né? De menos que outra pessoa. Quando a gente começa a ter todos esses entendimentos, a gente não se sente mais inferior a ninguém. Então, hoje mesmo eu tava dirigindo o carro, porque assim, perceba, a mulher quando dirige carro, se tiver algum homem aqui assistindo, vai falar. Se a gente faz qualquer coisa de errado, eles ficam já olhando tipo assim: ai, tinha que ser mulher. Gente, é muito engraçado, mas eles fazem isso. E assim, nós não somos perfeitas, que nem a vida de mulher é corrida. Os homens, eles nem fazem ideia de como é corrido. Que nem hoje, foi de manhã, eu fui
muito corrido, eu tinha que levar meu filho, eu tive que levar a Nina para tomar banho, depois levar meu filho na natação. E o tempo curto, e esse povo que dirige devagar. Aqui na minha cidade, as pessoas dirigem muito devagar. Devagar assim, fica na frente, não sai, enfim. Então, às vezes, a gente também comete algum deslize. Tipo assim, aqui as ruas são estreitas. Então, para você andar em duas faixas, e às vezes ainda estaciona do outro lado. Às vezes fica muito apertado, que nem o meu carro é pequenininho, mas tem carro que é maior. Então, às vezes, eu prefiro andar um pouquinho mais para dentro, porque se vem um carro ali maior, fica pressionando, aí quer passar uma moto, sabe? Fica naquele negócio. Enfim. Aí, claro, né, o homem olha para você do tipo com aquela cara já de tipo, ah, você é mulher. Só que ao invés de eu me sentir inferior por ter feito, às vezes, alguma coisa que não foi legal, eu penso assim, olha, meu filho, eu como mulher faço muito mais coisas do que você como homem. Então, fique na sua. Eu falo isso para mim. Sabe por quê? Porque se você vê o olhar daquela pessoa, ou às vezes eles falam mesmo, ou buzina, ou grito, sei lá, você se sente inferior, você se sente diminuída. Não é porque você errou uma vez que você é inferior, não. Significa que você é um ser humano e que você pode melhorar se você quiser. Agora, se você tá fazendo alguma coisa que não é legal, que não tá bom, mas para você tá bom, é o que importa. Então, isso que é a gente ter autoestima, sabe? Muitas vezes a pessoa confunde ter autoestima com ser perfeita, ai, com ser maravilhosa. Porque é muito comum, né? A gente vê uma mulher, por exemplo, maquiada, toda arrumada, de salto alto, andando toda de peito para frente, falando, nossa, essa aí tem autoestima. Às vezes não. Às vezes ela se produziu daquele jeito porque ela precisa se sentir bem. Mas se você for conhecer ela sem tudo aquilo, às vezes ela é insegura. Então, isso não significa ter autoestima. O que significa ter autoestima é você entender as suas forças e fraquezas. É você entender que você é um ser humano, que você não é incapaz. Você só tem dificuldades e que você precisa buscar maneiras de se desenvolver. Você tem que olhar para você e buscar em você algo que você faz de valor. E olha, pense, ah, não, Dani, eu não tenho nada de valor, porque tem pessoas que às vezes falam isso, né? Não, eu não tenho nada. Só por você estar viva, respirar, você já é alguma coisa, você já tem um valor inestimável. Então, quando a gente começa a olhar para nós, ver o nosso valor e agradecer e ter gratidão por isso, a gente começa a trabalhar com essa área do nosso cérebro de liberar os hormônios que a gente precisa para quê? Para que a gente se sinta motivada, para que a gente tenha uma certa compreensão do mundo. Porque entenda, o nosso intelectual, ele precisa ter percepções do mundo à nossa volta para a gente observar as coisas, para a gente aprender. Senão a gente fica no automático, a gente vive no automático que todo mundo, sabe, tipo a manada? Onde vai a manada, vai você. Só que você não está sendo você. Você está seguindo um fluxo. E isso, cedo ou mais tarde, vai dar problemas, porque você não está fazendo exatamente aquilo que você quer. Você não está vivendo a vida como você precisa viver. Porque entenda, viver a vida não é só acordar, dormir, trabalhar, não. A vida é sentir as coisas ao nosso redor. É sentir dor, é sentir alegria, é sentir felicidade, é sentir frustração, é sentir vontade de fazer coisas diferentes, é chorar às vezes porque algo não deu certo. A vida é sobre isso. E às vezes a gente fica achando que a vida é só perfeição, 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 nunca vai ser perfeição. E a gente vive infeliz, né? Então a gente precisa começar a olhar para nós. E busque em você uma crença, algo que você veja que precisa mudar, algo relacionado a você. Se você tem a mania, uma dessas minhas mentoradas, ela falou que ela falava muito palavras depreciativas a respeito dela. Sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque tudo que a gente fala, o nosso cérebro está ouvindo, né? Então a nossa palavra tem poder. E quando eu digo isso, é sobre nós mesmos, sabe? Porque assim, gente, quando você olha para você, quando você cuida de você e se sente melhor com você, todo mundo externo muda também. Pode apostar. Dentro do teu relacionamento, se você olhar para você, se você mudar o teu estado emocional, mudar a forma como você enxerga as coisas e faz, tudo à sua volta muda. Por quê? Inclusive o nosso cérebro, ele tem o quê? Neurônios espelhos, que significa o quê? Você se espelha ao mesmo a comportamentos de outra pessoa e a outra pessoa se espelha ao seu comportamento. E se nós estamos aqui falando de mulheres e mulheres com autoestima, mulheres autoconfiantes, seguras, quem que tem que influenciar o meio, né? Você que tem que influenciar o meio e não ser influenciado pelo meio.
Então, vamos pensar sobre isso. Então, vamos deixar essa última frase. Eu preciso influenciar o meio. De que forma? O que eu preciso melhorar em mim para que eu me torne uma pessoa influenciável? Eu influencio, mas para o bem. Perceba, tem muitas pessoas ali que influenciam sim, mas para o mal. Não que nós olhemos para nós e queiramos influenciar as pessoas para o bem, para ser pessoas mais fortes, mais corajosas. Por quê? Se você é uma mulher autoconfiante e segura, você vai ter, você vai poder passar isso para o teu filho, para o teu marido, no teu trabalho. Porque nós, mulheres, a gente faz muita coisa. A gente se relaciona com muita coisa. E quando você é uma mulher confiante e segura, você influencia o lugar que você está indo. Seja numa roda de amigas, seja na família, seja em qualquer lugar. Então é muito importante isso. E lembre-se, tudo começa com um pensamento. Então observe o que você está pensando agora e o que você pode mudar. Tem alguma coisa ali que você está pensando que não é legal? É uma crença. Aí você vai lá e faz o exercício da crença. Escreve, coloque. Às vezes eu escrevia numa folha de sulfite e colocava, porque na época, meninas, eu morava sozinha quando eu fiquei viúva. Então, assim, eu podia espalhar um monte de coisa pro quarto, né? Hoje não dá. Por quê? Meu marido fica dando risada, meu filho fica pegando tudo, então eu tenho que tomar mais cuidado. Então eu escrevo em lugares que só eu vejo. Porque assim, nem todo mundo tá na mesma sintonia, né? Que nem se você vai escrever uma coisa ali que você quer mudar pessoal, você não vai escrever para que todo mundo fique olhando, é algo seu, só particular. Então, escreva em algum lugar que só você veja. Sabe? A gente tem que ter esse filtro também, né? Não é maldade da pessoa, é porque a pessoa não tá no mesmo clima. Ela não tá na mesma energia que você. Ela talvez já esteja ali resolvida, né, na vida dela, ela não tem que. Agora, se você ficar mostrando, falando para todo mundo, aí a pessoa fica não entendendo, aí fica tirando sarro, ou ou às vezes fica caçoando, e você, às vezes, daí não leva tão a sério. Então, eu sempre falo, né, que nesse momento que a gente está ali de melhoria, eu falo que é um autoconhecimento nosso, né? É um momento que a gente está ali se conhecendo. É como eu sempre falava isso nos meus atendimentos, quando eu tinha aqui o salão, e agora nas minhas mentorias. É um período que você tem que ficar reclusa. Então, se você está nesse processo de autoconhecimento, nem que seja reclusa no sentido imaginário, ali, mental só. Feche no teu ambiente ali, foque só em você, busque só pensar naquilo que faz sentido para você e meio que ignore o mundo externo. Quando você estiver bem, aí sim você vai para o mundo externo. Porque entenda, quando a gente não está bem, o mundo externo, muitas vezes, ele não vai nos ajudar. Ele vai piorar. Sabia? Porque quando você não está bem, a gente tem, né? Eu lembro que eu tinha isso e eu acredito que todas temos. Uma vontade de alguém vir e falar alguma coisa para nos acalmar, nos confortar. Só que isso, na maioria das vezes, não acontece. Na maioria das vezes, a gente ouve coisa que a gente não quer. E aí, ao invés de ajudar, piora. E ainda a gente fica tendo uma imagem errada daquela pessoa. Então, deixa o mundo lá, deixa o mundo acontecer, fique no teu mundo. Quando você tiver autoconfiante, segura, pronta para externalizar, vai ser automático. E o mundo vai se adequar e você não vai mais se incomodar com coisa que antes você se incomodava. Isso eu posso te garantir, é muito engraçado. Antes, o que pessoas falavam para você e você ficava com aquela raiva, vontade de socar, a pessoa fala, nossa, você dá até risada, você fala, bem, fale o que quiser. O negócio é meio louco, sabe? Mas isso acontece. Porque a mudança é interna. E quando a mudança é interna, não tem como voltar atrás. É como se você tivesse fundamentado o teu alicerce lá bem firmado, sabe? Com o teu eu interior. E quem é o nosso eu interior? O nosso eu interior é a energia maior. Para quem acredita em Deus, eu, né, acredito em Deus, para mim a minha energia interior é Deus, ele que me fortalece. Então, quando a gente se conecta com o nosso interior, a gente acessa esse lado nosso, que muitas vezes a gente não está tendo contato agora. Então, faz isso. Eu já estou aqui quase uma hora falando. Já tô até um pouco. Ai, agora eu vou lá, meninas. Eu tô fazendo um pallet para colocar as minhas orquídeas. Depois eu vou tirar uma foto e mostrar para vocês. Ai, dá um trabalho, né? Mas vai ficar lindo. Eu quero renovar lá. E agora à tarde eu vou finalizar algumas coisinhas. Depois tem que estudar muita coisa. Que, ai, é bastante coisa. Mas nós mulheres conseguimos. Eu sempre penso assim, quando eu falo assim, nossa, eu tenho tanta coisa. Porque assim, a gente também tem que tomar cuidado, sabe? Eu fico falando assim, meu Deus, quanta coisa. Eu falo, não, Dani.
ai, que bênção, tanta coisa que eu tenho para fazer, eu tô sendo útil, né? E aí o importante é o que é fazer. Então, é claro que a gente tem muita coisa para fazer, mas por quê? Porque a gente está vivendo. Eu já passei por isso de perder o meu marido na época e o tempo parou para mim. É engraçado, meninas, mas hoje eu vejo, eu falo, gente, como é possível isso, né? O tempo, ele tá ali. Imagina o tempo como sendo uma linha imaginária ali, ó. Igual para todo mundo. Cada pessoa vai preenchendo ele do jeito que quer. E por que que eu entendi isso? Já tem pessoas até que falam sobre isso, mas eu entendi isso quando meu marido morreu e que o tempo para mim parou mesmo, porque a minha vida não existia mais. O passado não existia porque ele tinha morrido e tudo que eu vivia era com ele. O futuro não existia porque tudo que eu tinha pensado e sonhado era com ele. E o presente muito menos, porque ele não estava ali. Então, praticamente eu não tinha vida. Aí um dia eu cheguei em casa, sentei assim e falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Coisa que uma semana antes, olha só, uma semana antes, eu acordava às 5 horas da manhã para cuidar da minha casa, trabalhava 14 horas no salão, à noite eu ainda ia fazer aula, de final de semana meu marido cantava, então ele trabalhava, sabe, era uma loucura. Meu Deus, era uma loucura. E em uma semana eu passei a não ter nada para fazer. Foi um negócio louco. Só que aí, sabe o que que eu percebi? Que também não é legal. Porque daí significa que a gente não tem vida. Então, hoje eu não falo mais isso. Ai, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu falo, graças a Deus que eu tenho. Porque eu tenho vida. Aí, o que que a gente precisa? Com sabedoria, priorizar o que é mais importante. Então, assim, de 10 coisas que a gente tem para fazer, sempre tem aquelas que são mais importantes e aquelas que são menos importantes. Começamos pelas mais importantes. O que não é tão importante vai deixando. E vai encaixando na hora que sobrar um tempo. Então, a pior coisa da vida é a gente ter tempo sobrando. Então, a vida é isso, é sobre a gente ter muita coisa para fazer. Você perdeu o começo, mas vai ficar gravado, vai ficar salva, viu? Sim, e aí depois você assiste, Julie. Eu comecei falando sobre o que é crenças, foi bem legal o início, viu? E depois você também compartilha ali nos seus, no seu perfil, tá bom? Meninas, só para deixar avisado aqui, então agora a gente tem live de terça-feira às 9 horas, quando a gente fala sobre algum tema relacionado à autoestima. De quarta-feira, não, de quarta? Não, de quinta, meninas. Quinta-feira, porque eu mudei, agora eu tô meio atrapalhada. Quinta-feira, às 9 horas também, onde eu falo sobre temas relacionados à mulher de valor. E isso, assiste sim, querida. Eu que agradeço, viu? E de sábado, 2 horas. Olha, hoje eu consegui chegar às 2h10. Eu acho que eu vou deixar marcado para 2h10, 2h15, porque eu levo meu filho na natação, chego meio-dia, fazer o almoço, é uma correria, e eu tinha que pôr ele para dormir, porque se ele não dorme, ele fica aqui querendo participar. E então aí 2 horas da tarde, eu sempre trago um tema que chama. Ai, obrigada, viu, Tati? Obrigada. É Tatiele, né? O seu nome, Tatiele Santos. Relacionada a GPS da mulher. E o que é GPS, gente? Quando a gente pensa no GPS, é meio que um caminho, né? E hoje eu quis falar sobre crenças. Parece que não, é que quando a gente fala, às vezes, muito, a gente perde um pouco, mas eu queria que vocês guardassem isso. Mudança de mentalidade, né? Porque crença, às vezes, virou meio que, todo mundo fala sobre crenças. É mudança de mentalidade. Se a gente tem alguma coisa que está nos incomodando, a gente tem que mudar a nossa mentalidade. E é o quê? Uma crença. E aí a gente tem que fazer esse exercício que eu falei durante toda essa hora. Então aí no sábado eu sempre vou trazer um tema. Lá, que legal. Tá vendo? De sábado eu vou sempre trazer um tema para o GPS da mulher. É sempre alguma coisinha bem assim, específica. Por quê? Perceba, se você começar a pensar sobre isso durante essa semana, começar a praticar algumas coisas que eu falei aqui, você já vai começar. Você mesmo falou, né, Julie, que você fazendo exercício se sente melhor. Então agora, eu vou falar até acho que a semana que vem eu vou falar um pouco sobre isso, sobre a persistência. Ai, que legal, Brett. Que bom. Para que a gente tenha resultado, a gente tem que ter foco e persistência em qualquer coisa. Então, acho que a semana que vem eu vou falar um pouco sobre isso. É muito importante pra gente, sabe? Para que a gente comece a ter resultados, meninas. Pra gente se sentir seguro e confiante, a gente tem que ter resultado. Seja resultado em relacionamento, seja resultado financeiro, ou seja resultado pessoal. Você tem que se sentir melhor.
né? E para que a gente tenha resultado, a gente tem que ter um plano, né? E aí que eu quis. Só que não dá para falar tudo numa vez só. Então, cada sábado eu vou falar alguma coisinha, tá bom? E eu espero vocês, então, na próxima semana, para a gente bater um papão de novo, tá bom? Eu fiquei muito feliz. E eu gostei desse horário porque bastante gente participou, né? Durante a semana, às vezes de manhã, muita gente trabalha difícil. Por isso que eu quis abrir de sábado à tarde. E eu gostei muito de estar aqui, tá bom? Obrigada, viu? Fiquem com Deus. E ó, mulherada, vamos focar na nossa autoestima, na nossa autoconfiança, porque nós, mulheres, lembre sempre, somos a cereja do bolo. Pense sobre isso, tá bom? Beijão e até a próxima.